Amados de Deus, hoje eu vou falar para você sobre uma palavra muito maravilhosa que está aqui no livro de Efésios, capítulo 5, que vai do versículo 26 até o versículo 32. Uma palavra de ensinamento para as nossas vidas, amados, de crescimento espiritual para as nossas vidas. Amados, se você quer crescer espiritualmente, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus e coloque em prática. Amém? Porque não é só aprender não, né? É aprender e colocar em prática. Então vejamos o que diz a palavra do Senhor para o nosso coração, aleluias, neste dia. Então diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amados, hoje eu estou falando de relacionamento. E o primeiro vídeo que eu fiz, eu falei sobre Efésios 6, que é o relacionamento entre famílias, entre pais e filhos. Depois eu falei sobre o relacionamento com as pessoas, com os amigos. E agora estou falando mais uma vez sobre relacionamento também, que está aqui na palavra do Senhor, no livro de Efésios 5, 5, de 26 a 32. E a palavra de Deus começa dizendo: irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque Deus sabe que nós nos iramos. Amados, nós temos um corpo biológico. Esse nosso corpo é biológico. E esse corpo tem sensações. E essas sensações são até para nossa proteção. A ira, por exemplo, amados, é um sentimento de proteção. Porque quando a pessoa se ira, ela imediatamente, se coloca numa posição geralmente de defesa, ou às vezes de ataque, Às vezes de ataque. As pessoas se iram, em vez de ela se colocar numa posição de defesa, se coloca numa posição de ataque e às vezes fere, machuca os outros, ou com palavras ou com objetos. Por isso que é muito importante o domínio próprio. Falei no vídeo passado sobre a importância do domínio próprio. Amados, o domínio próprio, aleluias, é o sentimento, é a virtude que controla a ira. E o domínio próprio está escrito lá na palavra de Deus, que nós temos que ter domínio próprio, porque ele controla a ira. Quando nós temos domínio próprio, que colocamos esse domínio próprio em função, quando a ira vem, a gente então controla. E ao controlar a nossa ira, evitamos de fazer muitas coisas erradas. Amém? E a palavra ainda diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não durma irado. Você pode até se irar, porque é natural do ser humano. Mas, amados, apague a sua ira. Apague. Não durma irado. Que a palavra de Deus está dizendo, não é a Carmozinda, é a palavra do Senhor que está dizendo: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe lugar ao diabo. Porque quando você guarda a ira no seu coração, ela vai ficando. Ela vai aumentando. E o inimigo das nossas almas vai se aproveitando disso e vai usando essa ira para machucar você ou machucar os outros.
Por isso que é importante o perdão. Nós precisamos aprender a ser pessoas perdoadoras. Amém? E ele vai dizendo assim, aí ele fala aqui, aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais. Se converta, se conserte, vá trabalhar para suprir as suas necessidades e ajudar aqueles que necessitam. É um conselho que a palavra está dando, aleluias, glória a Deus. Ele diz aqui, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, não saia da sua boca palavras malignas, palavras depressivas, opressivas, não saia da sua boca, pelo contrário, aleluias, que sejam palavras boas para promover a paz, para promover a edificação, glória a Deus, para que dê graças aos que ouvem, aleluia, meu Deus, como isso é maravilhoso. Cada palavra que sair da nossa boca, amado, dê graças aos que ouvem, amém? Ele assim, não entristeçais o Espírito Santo. Oh, amados, essa palavra aqui é muito forte. Não entristeça o Espírito de Deus com as suas atitudes. Não entristeça o Espírito de Deus com as suas palavras. A palavra do Senhor diz que nós, convertidos, quando nós somos convertidos, somos o templo do Espírito de Deus nessa terra. O Espírito Santo habita na nossa vida. E quando nós nos descontrolamos e falamos aquilo que a Bíblia está dizendo para não falarmos, nós estamos entristecendo esse Espírito de Deus que habita na nossa vida. Você pode até ser uma pessoa convertida e ser um templo do Espírito Santo, mas quando você se descontrola e começa a falar e a fazer coisas abomináveis, o Espírito de Deus é obrigado a sair de você, porque ele não pode habitar num templo imundo, num templo sujo. Então preste atenção, é muito importante você que é convertido, prestar atenção, tratar, cuidar da manutenção de você, que é o templo do Espírito de Deus, para que esse Espírito Santo não seja obrigado a se afastar de você pelos seus pecados. Amados, isso é muito forte, então preste atenção nessa palavra. Ele vai dizendo assim, e toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, você está vendo como isso é contrário à palavra de Deus? E blasfêmia, e toda malícia, oh glória a Deus, sejam tiradas de dentro de vocês. Tira todas essas coisas de dentro de vocês, porque isso não é de Deus. Deus abomina essas coisas. O Senhor está dizendo aqui, amado, na sua palavra, que ele abomina essas coisas. E o verdadeiro cristão não pratica essas coisas. O verdadeiro cristão não anda irado, não anda amargurado, não pratica gritaria, não faz confusão, aleluias. Ele diz assim, antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, glória a Deus, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se eu perdoo a pessoa, Jesus me perdoa, Deus me perdoa, porque a gente vê lá no Pai Nosso, perdoa-nos as nossas ofensas, aleluias, assim como o Senhor tem nos perdoado. Você compreende como essa palavra é importante? Como você deve aplicar essa palavra na sua vida? Guardando no seu coração a palavra do Senhor, para que você seja feliz, para que você seja abençoado, aleluias, para que você seja morada do Espírito de Deus na sua vida, meu irmão. Então guarde essa palavra e coloque em prática, em nome de Jesus Cristo. E assim você vai ser uma pessoa muito mais feliz e muito mais abençoada, uma pessoa benigna e misericordiosa. E você vai agradar a Deus com a sua vida. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e coloque em prática. Deus te abençoe poderosamente. Abraço muito carinhoso para você.